É, a Lu tá ligando. A Lu já foi. Pronto. A luz já foi. Começamos a gravação. Bom dia, Devocional 5h30. Demoramos um pouquinho para começar a nossa gravação, mas começamos 5h36. Hoje, 19 de setembro, é Sabatina para Promoção. Olha que tema diferente, Sabatina para Promoção. E nós temos dois textos, Mateus 4 e Tiago 1. E eu queria que você abrisse a Bíblia para fazermos a leitura de ambos os textos. Mateus 4, aqui na minha versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: nós iremos ler até o versículo 6. O título é A Prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome. E o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o filho de Deus, pule. Meu áudio está abafado? Está? Mas dá para ouvir, pode ir tranquila. É? Deixa eu só fechar aqui o notebook. Um minutinho. Um minutinho. Veja se melhorou. Melhorou? Melhorou um pouco? Então tá bom. Segue aí. Estamos no versículo Mateus 4, versículo 5. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou aos cuidados dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará, nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor teu Deus. E para a terceira prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha, tentando ser convincente. Mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então, fez a prova. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Os anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Amém. Amém, né? E depois você pode continuar a leitura. Agora vamos lá para Tiago 1. Os versículos de Tiago 1 são os versículos de 2 a 4. Em Tiago 1, o título é Lutas e Aflições. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é, na minha versão, marca aqui, presente especial. Eu não sei qual é a sua versão. Quando lutas e aflições o atingirem em cheio, saiba que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes.
Os que duvidam, quando oram, são como as ondas do mar, levada pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. 2 textos muito importante, poderoso. Nós já fizemos a nossa oração inicial enquanto estávamos organizando para começar a gravação. E eu já vou passar a palavra para a pastora. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bora de sabatina? Pastora, que palavra é essa, Jesus? Que eu nunca ouvi. Essa é uma palavra tão usada pelos bispos, gente. Tão usada pelo bispo JB. E eu vou começar aqui falando o que é sabatina. Vamos entender o que é? Sabatina é uma série de perguntas que a gente é submetido, é uma prova. Então, quando a gente ouve aí o Mateus 4, a gente vê aí Jesus em prova, isso quer dizer que Jesus estava numa sabatina. E olha que sabatina, com o diabo. Como é isso, pastora? Pois é, sabe o que Jesus nos ensina? Que se ele venceu, a gente também vence, porque a gente vence pelo poder do nome dele. Amém? Vamos começar a leitura? Para quem está vindo pela primeira vez, ontem um monte de bonita lá da CN São Paulo quis ingressar, seja bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, bonitas, que acordam cedo lá em São Paulo, nós usamos esse livro como livro de inspiração para a gente poder seguir e a gente poder ter diariamente uma palavra para seguir o nosso dia. Então, a gente já... Vocês estão conseguindo me ver direitinho, que eu estou pequena aqui? Ó, tá todo mundo vendo bem? Essas páginas todinhas aqui já foram usadas, já foram postas, já foram arrebatadas do nosso coração. E agora a gente tem esse tantinho aqui, ó, para poder viver nesse dia. E hoje, 19 de setembro, o texto que está aqui diz assim, começa em Mateus 4, 2 a 4. E chegando-se a ele, o tentador, o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, vamos lá. Ô, gente, olha, estou me esforçando muito para ler o que está escrito aqui sem interferência de interpretação, porque a Dijane disse que tem dificuldade. E aí eu fico me segurando, porque eu quero ficar explicando o que eu estou lendo. Mas eu sei que isso desequilibra algumas, né? Ai, vou me esforçar, tá? Bora lá. A vida nos sabatina para promoção. A vida nos apresenta sabatinas. Aí, já quero falar. Sabatina, o que é? Prova, questionamento, uma série de perguntas. Um tempo... Aqui no chat GPT fala que é sessão de perguntas e respostas feita por uma autoridade. Isso que é sabatina. Então, a vida apresenta, muitas vezes, essas perguntas, que são momentos de prova em que Deus permite que eu e você, a gente enfrente desafios para revelar a nossa verdadeira identidade e fortalecer a nossa fé. Em Mateus 4, esse que a Eneida leu, da tentação de Jesus, vemos Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde o tentador lança questões que desafiam a sua identidade. Se tu és o filho de Deus, bora. Se você é filha de Deus, olha o diabo falando. Se você é a filha amada, menina dos olhos de Deus, ele sempre vai usar o que você é. Essas perguntas têm o poder de nos revelar, pois nos confrontam com a essência de quem nós somos. Da mesma forma, cada um de nós passa por provas que podem nos promover a novos níveis espirituais, se formos fiéis, enfrentarmos essas questões com fé. O inimigo vai tentar, bonita, você nesse dia, 19 de setembro, a te afastar da sua verdadeira identidade, te atacando principalmente na sua relação, no seu relacionamento, no seu encontro com Deus. Quantas mulheres estão aqui hoje? E aí, Luana, por favor, escreve aí para mim. Essa constância do encontro com Deus, da gente se ver aqui, se encontrar, se achar um grupo de constância, quase 100 mulheres, 97 mulheres reunidas, atacadas diariamente em não vir aqui, atacadas diariamente em não permanecer no relacionamento com Deus.
Ele coloca o diabo dúvida na nossa filiação, induzindo-nos a buscar reconhecimento nos outros e a buscar no mundo o que o Pai, só o Pai, pode nos oferecer. Ao entender que a nossa identidade é firmada em Jesus Cristo, conseguimos transcender as circunstâncias e nos posicionar como filhas, confiantes no amor e na provisão de Deus. As tentações, os testes, as sabatinas da vida não são barreiras intransponíveis, mas oportunidades para respondermos com autoridade como Jesus e avançarmos no nosso propósito divino. Jesus nos ensina que a vida transformada começa com a clareza da identidade em Deus e que cada prova é um presente, é uma oportunidade. Para quê? Para a gente se alinhar às nossas escolhas e à vontade de Deus. Que possamos viver cada dia com essa consciência, encarando os desafios como sabatinas que nos capacitam e nos promovem ao novo nível. Encare, bonita, os teus testes hoje com confiança, sabendo que em Jesus Cristo, você já possui tudo que precisa para vencer e alcançar. Amém? Não é que choveu que tá tudo bem, não, gente. Tá seco, bora beber água. Ontem deu uma chuvinha, então a gente está feliz aqui. A gente celebra, gente, chuva em Brasília, depois de quase 100 dias sem chuva. Bora aqui falar de sabatina. Ok você entender que sabatina, então, é uma sessão de perguntas e respostas que alguém vai te fazer? Aí eu fiquei pensando hoje. Se Deus estivesse hoje diante de mim para fazer uma sabatina, que perguntas que ele me faria? Aí eu quero compartilhar com você. Quais perguntas Jesus fez quando ele estava na Terra? Eu vou selecionar algumas, porque são 10, talvez não dê tempo, tá bom? Então, se não der tempo, não preocupa que eu vou deixar lá no nosso grupo para você poder responder durante o dia. A primeira pergunta nessa sabatina do céu, para você se promover dentro de si, se promover naquilo que você está vivendo, ser promovida no relacionamento com Deus, Jesus está perguntando: quem você diz, Leia, que eu sou? Quem você diz, Marilene, que eu sou? Jesus está perguntando: quem você diz, bonita, que eu sou? Outra pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? A outra pergunta é: por que vocês estão preocupados com o que devem vestir? Olhe para os lírios dos campos. O que vocês querem que eu faça? Ah, essa pergunta aqui é a preferida de nós todos, né? O que vocês querem que eu te faça? Aí essa pergunta aqui, ó. Se vocês me amam, apenas os que me amam, vocês terão recompensa? Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma bonita? Vocês ainda não entendem, não percebem? Você quer ser curada? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Simão, filho de João. Ah, a pergunta mais maravilhosa dessa manhã, de João 21:16. Leia, filha de Wilson, você me ama? Ah, gente, olha ele perguntando para tu. Personaliza aí. Leia, filha de Wilson, você me ama? João 21:16 foi quando ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Essas são 10 perguntas que a inteligência artificial me apresentou hoje se eu estivesse numa sabatina com Jesus. Eu perguntei assim para a inteligência artificial: poste perguntas que Jesus fez na Terra. São as mesmas, bonita, que ele está perguntando hoje para você ser promovida. Todo tempo ele te pergunta, talvez não dessa forma audível, não dessa forma em frase, mas talvez te colocando numa circunstância em que você vai reverberar aquilo que você acha que ele é. Então, vamos parar para pensar aqui nesse exercício. Sabe essa circunstância que você está vivendo? Sabe essa situação aí desafiante? Isso que você está chamando de prova, de levante, isso que você está chamando de desafio. Isso daí é Jesus te perguntando coisas hoje, fazendo sabatina de quem você pensa que ele é. Porque pensar, gente, saber está num nível. Agora, praticar está em outro.
Ah, eu creio em Deus. Se o IBGE te perguntar assim, você crê em Deus? Aí você, creio. Bota aí no seu papel, moço, que eu creio em Deus. Agora vamos para o real. Está aí numa situação específica de casamento, de maternidade, de finanças, de trabalho. Aí Deus está lhe perguntando, você crê em mim? Por que está, então, abatida a sua alma? Você crê em mim? Então, por que você não confia? Você disse para o moço do IBGE que você crê em mim e não dá revelação, manifestação que você está confiando? Você não crê em mim. Eu acho que Jesus às vezes fala assim, Oleia, para de ficar falando que crê, porque na hora do ucu-vucu, você quer fazer com a força do seu braço. Porque na hora do ucu-vucu, eu tenho que ficar te sacolejando. E é mesmo. Tem hora que Deus sacoleja a gente com ações, com, às vezes, apertos. E eu quero te falar o que esse texto está nos ensinando, que a prova é uma oportunidade. E lá em Tiago, que a Neida leu logo no comecinho, de Tiago 1, diz que, gente, fala aí, sério, que você está olhando os seus desafios, olhando o que você passa, olhando as suas lutas e aflições, saiba que isso é um presente. Então, jamais você vai abrir a boca para fazer uma narrativa de lamento. Você vai louvar e adorar o Deus, porque hoje Ele está trazendo para você perguntas. Eu vou postar essas perguntas todinhas lá no grupo, para você guardar esse dia, ocupar esse dia com um dia em que você vai responder a Jesus o que Ele está te perguntando. E talvez dessas 10 perguntas, vai ter uma ou outra que vai saltar aos seus olhos, porque você não vai ter resposta. Você não vai saber o que responder, você não vai saber o que falar. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, te falando que a sabatina para você ser promovida, essa série de perguntas, esse tempo em que você precisa declarar ao mundo. A primeiro você, tá, bonita? Primeiro a cada uma de nós, primeiro dentro de nós, primeiro dentro do nosso pensamento. Ô, gente, deixa eu te falar que essa semana eu encontrei uma pessoa que ela me disse assim, pastora, eu tenho lutado uma luta tão estranha, tão diferente. Sabe com o que eu tenho lutado? Com os meus pensamentos. Os meus pensamentos têm me dito que eu não preciso confiar em Deus porque eu tenho um bom salário, o meu casamento está tudo bem com as crianças, acabei de ser promovida, eu estou ótima. Então, pastora, estou aqui pensando, para que eu vou confiar e pensar em Deus se eu conseguir tudo isso estudando? Aí eu pensei, eu falo ou vocês falam? Que não tem nada a ver sobre nós, gente. Não tem nada a ver sobre estudar. E eu falando com essa bonita, não tem a ver sobre você. Você está no lugar errado. Não é sobre você, a coroa não está na sua cabeça, você colocou sozinha. E deixa eu te dizer, quando a gente coloca a coroa na nossa cabeça, a coroa é muito pesada, porque ela não é nossa. A gente colocar a própria coroa da vida em nós é um peso, você não vai dar conta, a coroa vai cair. Agora, você ser coroada, porque você venceu e reconheceu todas as coisas que você tem no nome do nosso Deus, a coroa é sob medida. A coroa você só precisa de vez em quando dar uma ajustadinha, que você corre, você anda, você sobe, você desce, você levanta, você senta, você deita. Aí a coroa está lá na cabeça. Aí você só dá uma ajustadinha aqui, uma ajeitadinha, mas ela não pesa. Mas eu quero te dizer que enquanto você estiver com essa mentalidade que é sobre você, as coisas vão ser muito difíceis. E hoje as perguntas que Jesus está fazendo é, na verdade, para você responder onde ele está. Onde ele está, na hora da bonança e na hora do aperto. Aonde ele está, onde você está deixando ele na hora que ele te responde e na hora do silêncio. Gente, você sabe que eu penso que, às vezes, eu pergunto a Deus umas coisas, ele não me responde de propósito, e eu falo assim, não vai me responder não, Deus. Puxa, bora! E eu penso que ele fala assim, não vou não. Não vou não, porque você não pode ser condicionada a isso. Deixa eu ver se você me ama mesmo, Leia. Bora aqui. Eu não vou lhe responder. Eu sei o quanto isso é importante para você, mas eu não vou lhe responder. Sabe qual é a pergunta que eu acho que ele está falando? Leia, filha de Wilson, você me ama? Deixa eu ver o nível do seu amor. É só porque eu te dou?
É só porque eu te ofereço? Não, não vou te dar, não. É não mesmo. E às vezes o silêncio, gente, duram dias e a gente fica nessa angústia de querer resposta, né? Deixa eu te dar uma notícia. Ele não vai te responder tudo, não, porque ele não é obrigado a te responder nada. Ele te responde o que ele deseja. E hoje, nessa manhã, nessa sabatina em que ele está trazendo essas perguntas, ele quer, na verdade, colocar em xeque o seu amor. Porque, gente, na vida cristã, só é promovido quem ama. E amor, gente, não se finge. Não dá. Porque você pode até assim, camuflar que você ama uma pessoa, mas uma hora a máscara cai. A máscara cai porque você cansa. Você olha e fala, ai, chatice, gente, tem que manter isso. Não, ele não quer isso, ele quer a vida e o comprometimento e uma relação de verdade, de você olhar para ele, chorar de amor, de você saber que as coisas que estão em torno de você... Ô, bonita, faz um exercício aí comigo. Você está sentada aí num lugar que certamente você vai olhar no seu 360 graus e você só vai ver bondade. Mas você não é grata. Isso que você está... Gente, você está sentada numa cadeira ou deitada numa cama, você está numa casa. E isso é a manifestação do amor de um Deus que te provê. E não tem nada a ver sobre você acordar e funcionar no automático ou na força do seu trabalho, porque a qualquer tempo o seu trabalho pode ser tirado de você. A qualquer tempo pode acontecer qualquer coisa e seu nome não está lá. E você precisa permanecer nesse lugar que, mesmo com as sabatinas acontecendo, você é aprovada. Jesus foi aprovado. Gente, texto lindo desse, na versão a mensagem, quando, no final, essa parte final aqui arrebatou meu coração, quando ele fala que Eneida leu agora, que no final das perguntas todinhas que o diabo faz para Jesus, Mateus 4, aí ele fala assim, fim da prova. Ô, gente, eu estou na faculdade, é tão delícia quando a prova acaba, né? Lembra aí, sua última prova da vida, escrita. Ai, chega a dar um alívio, graças a Deus, menos uma, é assim que eu penso. Aí é que Jesus diz assim, a Bíblia fala, fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram o quê? Anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Ah, gente, coisa mais linda! A prova acabou. A prova, a sabatina finalizou, você foi aprovada, você gabaritou. Gente, que sensação maravilhosa. Eu estou tendo, depois de 50 anos, gabaritar prova da faculdade de psicologia, saber quem é Freud, saber quem é Jung, saber quem é Carl Rogers. Gente, eu sei quem são essas criaturas, porque eu gabaritei as provas. Agora, Deus está me perguntando assim nessa manhã de 19 de setembro. O que adianta gabaritar a prova e não gabaritar o que eu estou lhe perguntando? Cadê o teu amor, Leia? Cadê o teu amor olhando para aquela criatura que te desafia? Cadê o teu amor quando eu estou dando evidências que eu estou nesse negócio e você insiste em fazer do seu jeito? Cadê o teu amor, Leia? É isso que Deus está nos perguntando nessa manhã. A sabatina, para você ser promovida, é sobre o amor. Não tem nada a ver sobre você. Não tem nada a ver sobre você ser promovida e ser vista. É sobre ele, gente. O tempo todo, a vida inteira, em tudo e em qualquer coisa, é sobre ele. Então, eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou colocar essas perguntas lá no nosso grupo e você vai ocupar o seu dia hoje pensando em cada uma dessas respostas. Se você tem uma dimensão teórica alta, sabe o que você vai fazer? Você vai copiar essas perguntas, imprimir, sei lá, você vai fazer alguma coisa para que essas perguntas não saiam da sua mente e que você tenha essas perguntas respondidas. Estou colocando aqui agora, não vou nem botar título, porque você já sabe do que se trata, tá? Acabei de colocar. Talvez a sua oração hoje seja de olhos abertos, olhando cada pergunta dessa e respondendo. Talvez a sua pergunta hoje, a sua oração é responder, Leia, filha de Wilson, você me ama? Como que você me ama, Leia?
Me fala aí. Deus quer te perguntar isso hoje e Ele quer resposta. A sabatina é com você, bonita. Vamos orar juntas? A oração que está aqui diz assim: Senhor, me fortalece, Senhor, para eu enfrentar as provas e os questionamentos dessa vida com a fé. Que a minha identidade seja firmada em Ti, no Senhor, e cada desafio me aproxime mais do seu propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos vencer o que Ele venceu lá no deserto. Quando o diabo se levantar para fazer perguntas, a gente tem afiado a palavra. Jesus usou Deuteronômio o tempo inteiro. Ele usou a palavra que estava dentro dele. Senhor, tira de nós a inconstância com a tua palavra. Faz a gente se relacionar com a tua palavra como maneira de respostas. Aquilo que a gente precisa de resposta está na Bíblia. E nós queremos, ó Deus, ter palavras remas. Nós não queremos só ter palavras proféticas. A gente quer ter a tua palavra. A palavra que embasa aquilo que vamos viver, aquilo que estamos vivendo, os desafios ou as bonanças. Senhor, nessa manhã, obrigado por essas 10 perguntas. E eu quero te dizer quem eu digo que o Senhor é. O Senhor é o meu Deus Pai. O Senhor é o meu Deus provedor, o meu protetor. O Senhor é o meu Deus, aquele que crê, que acredita, que me protege, que olha para mim e vê coisas boas, coisas que às vezes nem eu sei ainda que tenho. Eu quero te dizer ao mundo inteiro, Senhor, quem o Senhor é. Eu quero declarar com a minha vida, com a minha voz, com a minha atitude, com o meu Instagram, com o meu Facebook, com a minha rede social, com a minha conversa, seja aqui dentro da minha casa ou fora dela. Eu quero declarar que o Senhor salvou a minha vida, desde o ventre da minha mãe. E o Senhor me trouxe a consciência de que eu sou pecadora e que eu não posso viver sem o Senhor. Que o seu amor na cruz derramado por mim foi o antídoto, foi a resposta para que eu pudesse me religar ao Senhor. O teu amor na cruz me trouxe a salvação dos meus pecados. O Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor. O Senhor é o meu amigo. O Senhor é o amor da minha vida. O Senhor é aquele que me ouve. Quando tudo se cala em torno de mim, quando tudo está em silêncio, é o Senhor que me fala o que devo fazer. É o Senhor que acalenta o meu coração e muitas vezes eu me vejo no teu colo. É o Senhor quem é a minha maior companhia. E é o Senhor, a voz mais doce que eu já ouvi na vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que se relaciona com a gente, apesar de nós. Eu quero te responder a pergunta 1 do nosso questionário. Eu quero te dizer que o Senhor é aquele do qual eu não consigo viver. Eu não sei viver sem o Senhor. Todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu acerto, todas as vezes que eu consigo avançar ou que eu não dou conta de ir, o Senhor está adiante de mim, acreditando em mim por causa dessa relação paterna. O Senhor é o meu Pai. Obrigada. O meu pai Wilson não fez tudo o que deveria, mas o Senhor fez para além do que eu preciso e do que eu peço. Nessa manhã de sabatina, não é um dia de prova, de tensão, não é um dia de ansiedade, não é um dia de nervosismo, é um dia de amor, é um dia de encontro e é um dia de amar um pouco mais o Senhor, pelo que o Senhor é. Cada pergunta dessa, Senhor, eu quero lhe responder com a minha alma aberta, sem filtro, sem performance, sem engano, sem mentira. A gente criou uma maneira tão ruim, Senhor, de nos relacionar contigo. As orações são repetidas, são decoradas. Às vezes, os textos que aparecem nas nossas orações são ouvidas de alguém que a gente reproduz, mas nessa manhã não. A sabatina é individual, é uma prova oral. Aquele momento em que só eu e o Senhor nos sentamos num lugar e o Senhor faz perguntas. E cada resposta é um lugar de amor em que o Senhor segura a nossa mão e fala: "Oh, filha linda, eu te amo. Nessa hora que você me conta que eu sou isso tudo, naquele momento em que você não confiou em mim, eu te perdoo." E o nosso coração se constrange, Senhor, com o amor que o Senhor tem por nós. Obrigada.
O Senhor se assenta com a gente, o comandante de todo o universo. Olha para nós e se assenta para nos ouvir. Nesse dia da sabatina, nós queremos ser aprovadas pelo amor que temos e não pelas respostas que vamos te dar. O Senhor sonda o nosso coração, cada pergunta que o Senhor fez na palavra, na terra, nesses anos que viveu. O Senhor queria, na verdade, pôr para fora o amor que temos pelo Senhor, o amor que temos pelo Pai, o amor que temos pelo Filho, o amor que temos pelo Espírito Santo. Te adoramos nesse dia. Recebe o nosso dia, essa sexta-feira, como um presente do nosso coração para o teu, com intencionalidade de te amar mais. Em nome de Jesus. Amém. Bonita, do YouTube, quem você diz que eu sou? Se você não tem essas perguntas, eu te convido a ingressar no nosso WhatsApp, no nosso grupo, entrar lá pelo Instagram, Devocional 5H30, e pede a entrada lá, o ingresso lá. E seja constrangida com seu coração, assim como eu estou hoje, de saber quem é que eu estou dizendo ao mundo quem ele é. Que Deus abençoe a sua vida e que você, nessa manhã, gabarite as perguntas. Que você possa responder todas as perguntas que ele está te fazendo na sabatina e você seja aprovada para a próxima fase. Amém? Deus te abençoe, bonitas, do YouTube.